se você tá achando que nesse vídeo eu vou destruir o Zubeldia, já recomendo você a sair do vídeo, porque no jogo de ontem, ele foi o menor dos culpados. Tô gostando muito do trabalho dele em campo, e minha única crítica, que é grande, é a lista de relacionados. Mas sobre a partida em si, eu não tenho o que criticar do técnico, tá legal? Como eu falei, ele foi o menor dos culpados. Há críticas nele, sim, mas não destruir a reputação dele, isso não vai acontecer. Então, muito bem-vindo aí a mais um resumão no canal Voz do Flu. E hoje a gente vai analisar a coletiva do Zubeldia após a derrota para o Mirassol. Antes de entrarmos a fundo no vídeo, preciso dar aqui os parabéns e mostrar respeito ao Jornada KTO. Eles foram os únicos que estavam em Mirassol para fazer a coletiva. Se não fossem eles, não teria havido coletiva. Nenhuma grande mídia foi. É importante que a gente valorize quem faz esse trabalho. Então, obrigado aí ao jornalista do Jornada KTO que estava presente no estádio para fazer a coletiva. Se não fosse por você, nem esse vídeo aqui estaria acontecendo e nem o que o Zubeldia tinha para falar no pós-jogo a gente ia saber. Mas dito isso, vamos às perguntas que esse jornalista do Jornada KTO fez. Que, sinceramente, podia ter sido melhor, tá? Faltou pergunta ácida do tipo, por que insiste no René? Por que o Freite segue sendo titular? O que o Soteldo precisa fazer para parar de ser relacionado? Né? Mas tudo bem, vamos ver como foi a coletiva. Na primeira pergunta, o jornalista perguntou sobre a arbitragem, o gol anulado e a polêmica no gol do Mirassol. O Zubeldia foi direto. Ele falou que os árbitros estão errando muito. Disse que não sabe se é pressão ou falta de preparo, mas que estão sim vivendo uma fase ruim. Criticou a falta de bom senso no lance de falta que originou o gol deles e questionou o VAR. Mas, e aqui é importante, ele finalizou dizendo que mesmo assim, o time fez um bom jogo, criou chances, mas pecou no fim, e poderia ter fechado melhor. Minha opinião, concordo com número, grau e gênero. A arbitragem brasileira está um lixo, e isso é fato. Mas ele tá certo. A gente não perdeu só por causa da arbitragem. O Fluminense criou chances, fez 2 gols, onde um foi anulado, mas pecou no final. E ele, como técnico, não vai nomear os bois publicamente, né? Mas a gente sabe, quem pecou foi o Freitas. E a falta do jornalista em perguntar, por que o Ignacio que vinha bem não tem chance? Que vinha bem do Mundial, era o grande zagueiro aí ao lado do Thiago Silva, o que aconteceu? Poderia ter sido uma ótima pergunta do jornalista que não soube aproveitar a situação onde ele estava sozinho para perguntar o que ele quisesse. Enfim, a segunda pergunta foi que Keno titular e a entrada de Soteldo. Perguntou sobre a estreia do Keno como titular e o motivo da saída dele. O Zubeldia afirmou que o Cano pediu para sair no intervalo porque sentiu o tornozelo, mas soltou uma frase que acendeu o alerta vermelho. Ele colocou, o Soteldo entrou bem e empurrou o time. Minha opinião, que jogo que o Zubeldia assistiu? O Soteldo não empurrou nada. Ele chutou a bola pra lua, cruzou errado, não decidiu nada. Quem empurrou o time, por exemplo, foi o Lúcio Acosta. Salvo ele e o Martinelli aí de grande partida, tá? Porque falar que o Soteldo entrou bem é de respeitar a nossa inteligência, cara. Isso é muito preocupante, parece que tem uma ordem de cima pra ele elogiar certos jogadores. Porque eu não sei, cara, eu odeio trabalhar com teoria, mas eu tô começando a comprar a ideia de vocês, cara, de que isso aí é ordem de cima. Por exemplo, interrogação, né? Parece que estão falando, põe o Soteldo aí, tem que vender ele, foi uma compra errada do antigo técnico que pediu, mas ele foi embora. Vai pôr nele aí que uma hora alguém vai se interessar e vai querer comprar. Não, eu sei que o Soteldo tem 15 jogos e ele não arrumou nada em 15 jogos, mas vamos dar a 16ª chance, ele merece, tadinho. O que muito difícil achar que seja, porque o Keno não vinha entrando, fez um gol e existiu a meritocracia. O Keno fez o gol no último jogo e entrou como titular, ponto final. Mas ao mesmo tempo tem o Soteldo que não arruma nada, em 15 jogos que entrou, teve apenas 2 vitórias em campo e tá entrando. Então, enquanto eu não tenho a informação, eu não quero ficar na teoria. Eu prefiro acreditar que é incompetência mesmo e que o Zubeldia tá tentando, sei lá, cara, passar pano em manga. De coração mesmo, porque o Soteldo é um caso perdido. E ele falar que o Soteldo entrou bem é um desrespeito com a nossa inteligência. E isso eu não vou admitir. E a última pergunta foi sequência pesada e reação no campeonato. Perguntou sobre a sequência e o que ele tem visto da equipe. O Zubeldia falou, diz que o time tem presença, joga bem em casa e fora, que criou chances, teve posse e autoridade. Afirmou que foram 4 bons jogos desde que chegou, que merecíamos pelo menos um empate e que ficou com bronca, mas que o desempenho foi bom. Minha opinião, e essa parte eu vou discordar em partes, porque assim, joga bem em casa e fora. Isso aí, pessoal,
é fake news, é mentira falsa. Fora de casa, a gente tem o desempenho sofrível, que são 13 jogos, 7 derrotas. E desses 13 jogos, apenas 3 vitórias. Aí eu te pergunto, isso daí é número de quem joga bem isso aí é número de quem joga bem fora de casa? Pra mim, não, tá? Então, ele mentiu na coletiva. Sobre 4 bons jogos, eu concordo. Mas vamos lá, porque é complicado mesmo falar que o time joga mal fora de casa, mas depois falar que tem 4 bons jogos. Deixa eu tentar explicar pra vocês. A equipe, tá? 11 jogadores tocando bola, tentando, não jogou mal nesses jogos, porque as derrotas foram por erros individuais de jogadores que a gente já sabe que não prestam, como Otávio, Soteldo, Freitas, René, que eu vou poupar críticas individuais aqui, porque essas críticas estão no pré-jogo, que eu recomendo vocês assistirem. Tá aqui no cardzinho, tá bom? Só clicar lá e ser feliz. Ou então você no TikTok e ir manualmente. O vídeo tá muito legal. Legal o conteúdo, né? Porque perder é sempre horrível. E por último ele falou, merecíamos pelo menos empatar. Concordo. Totalmente, inclusive, porque se não fosse a falha individual do Freitas, que errou 2 vezes no mesmo lance, cara, isso é absurdo. Porque ele erra, o Thiago Silva recupera e ele erra de novo. E o Thiago Silva volta correndo e o Freitas fica parado. Mas eu li gente falando que o Thiago Silva fez uma péssima partida, né? Tava lento. Tá bom, então. Então a culpa é do Thiago Silva, tá? Mas voltando. Se não fosse isso, teríamos saído com um resultado justo. Justo que eu falo, né? Pelo cenário que tava. Teve um roubo, um gol anulado, 1-1. Saía fora de casa contra um adversário que não perdeu na casa deles com 1 ponto. Tá. A gente ia pontuar assim erros, mas tava bom, não tava? Pois é, nem isso teve por culpa de uma porcaria de jogador. Conclusão, o time joga bem, mas é sabotado por peças ruins. E quem insiste nessas peças? O próprio Zubeldia. Na hora de montar a lista de relacionados e o banco. Então, qual a conclusão, qual o veredito, né? O Zubeldia acerta na análise tática e consegue extrair um bom futebol do time. Isso é inegável. Com 4 jogos, a gente já vê um time com mais intensidade, mais troca de passe, chega mais até o gol e finaliza mais. Contra o Atlético Mineiro foi 14 finalizações, por exemplo. Contra o Sport também a gente finalizou muito. Então a gente vê a mão do técnico ali, coisa que não tinha com o Renato. Só dele não entrar com 3 volantes, já vê que é diferente, o cara é ofensivo. Mas as escolhas pessoais dele, ou as que são importantes a ele, são assustadoras, cara. Elogiar o Soteldo é de uma cegueira técnica sem tamanho. A minha esperança é que, assim como o Otávio sumiu após o jogo contra o Sport, Soteldo também desapareça, porque a barca, cara, tem que ir embora. E eu sei, galera, que vai ter gente comentando aqui, como teve muito no último vídeo, tá, do pré-jogo, falando que é o Mário que escala, é o time de empresário. Eu não posso falar isso, pessoal, porque é acusação muito grave. E se eu começar a acreditar nisso, o futebol perde sentido pra mim. Porque acabou, isso aí virou várzea. Então, eu vou acreditar no que tá na mídia, vocês podem falar o que quiser, mas eu vou seguir acreditando no que tá na mídia, né, que é o que a Flu TV posta, o Marcelo Neves, né, que cobre o Fluminense, da GETV posta. GETV não, né, ge.com, do que ficar com teoria da conspiração. Mas eu não vou negar, cara, que é difícil não pensar outras coisas, Mas enfim, eu continuo confiante no trabalho do técnico, tá? Mas vigilante, porque a partir do próximo jogo, a lista de relacionados vai ditar o futuro dessa relação. Mas e aí, concordam comigo? Deixa nos comentários. Você acha que o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho e eu tô passando pano aqui? Ou vocês têm outra opinião sobre essa lista de relacionados? Acha que ele que escala? Acha que tem malandragem aí? Fiquem à vontade para comentar aqui. Vocês podem ver aí, né? Eu sempre interajo nos comentários. Vou gostar muito da sua opinião, tá bom? Veja o vídeo do pré-jogo, veja o vídeo do Fluminense que eu postei sobre o Conselho Deliberativo. Foi um vídeo assim que não teve tanto engajamento, o público não consumiu tanto, eu entendo. Política de clube é muito chato, mas eu tentei deixar o vídeo mais legal possível, mais simples de entender, com analogia fácil. Então, mês que vem tem eleição, pessoal. Eu acho que seria legal vocês verem quem comanda nosso clube, que a gente tanto ama. Porque política vai além do Mário Bittencourt. Tem Conselho Deliberativo, tem sócio lá dentro que pode votar, permitir coisas que vocês nem imaginam. Então, vê o vídeo que ele tá muito legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Um abraço.